Podcast é como se fosse o Google. A cada episódio, uma nova perspectiva. E hoje nós estamos aqui recebendo a Andressa, a fundadora do podcast Uai Papo Reto. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, Johnny. É um prazer estar aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre podcast. Que alegria para nós. A gente vê, Andressa, que essa febre do podcast tem tomado todos os lados, né? E também na área pública. Eu, por exemplo, como legislador, trabalhando na área pública, a gente vê muitas coisas acontecendo. Somos convidados constantemente para algum bate-papo de podcast. Como é que é isso na vida da juventude, do adulto, das crianças? Tá para todo lado. Então, acho que a gente veio de uma geração que a gente tinha muito acesso à televisão e a gente tinha aquela mania de ver programas que tinham entrevistas. Só que, como a gente foi evoluindo e perdendo esse acesso à televisão, o podcast veio para agregar nessa entrevista de conhecer a outra pessoa no seu íntimo, conhecer mais a fundo, conhecer o trabalho da pessoa. Então, assim, os jovens de hoje em dia gostam muito de podcast. A gente fala que o Instagram tá ali 30 segundos, 1 minuto, mas não, o podcast veio muito forte e tirando essa perspectiva de que coisas de 1 minuto que bomba. Não, tem podcast muito grande que tá bombando e todo mundo acaba vendo. É uma coisa muito inovadora. E esse tal do podcast, o Uai Papo Reto, fazendo ele no Rio de Janeiro, com pessoas do vôlei, pessoas, atores, atrizes. A Andressa foi além fronteira. Conta pra mim como é que é esse negócio aí, Andressa. Então, a gente já tinha o Pod7, né, que a gente fazia entrevista exclusivamente com o pessoal do vôlei, e a gente queria inovar, queria expandir também. E por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é o centro do vôlei, não só do vôlei, mas da arte, da cultura. Então foi pra isso que a gente levou pro Rio. E eu digo muito que eu tenho uma alma um pouquinho carioca, porque gosto muito do verão, gosto muito de praia. Então todas as oportunidades que eu tenho de estar na praia, estar no Rio de Janeiro, eu tô fugindo pro Rio. E não tinha como ser diferente. Então o Uai veio de Caratinga, né? Veio das minhas raízes. E o Papo Reto veio pelo Rio de Janeiro mesmo, assim. E a intenção é essa, é levar um pouquinho do mineiro pro carioca e fazer essa mistura boa. A Andressa é jornalista, ela tem feito um trabalho maravilhoso aí. E dessas entrevistas de podcast aí, o que é que você destaca? Qual que você destaca? Eu sei que eu tenho falado muito com várias pessoas e todas elas têm algo especial, algo dela. Mas e a sua? O que é que você destaca para nós aí? Assim, eu acho que tem algumas entrevistas que ficam marcadas na vida da gente. Teve uma entrevista com uma atleta de vôlei, não vou citar o nome, mas que era uma atleta que não é muito conhecida. Mas a história de vida dessa atleta me modificou como pessoa. E a gente vai aprendendo, o podcast faz a gente aprender, não só pela vida do outro, mas pela vivência, pelas experiências que o outro passa. E ter contato com outras pessoas, com outras culturas é muito importante. Acaba que a gente vai crescendo e amadurecendo pela perspectiva do outro. Eu vejo que em passos lentos, mas tem caminhado, né? A gente tem visto até aqui dentro da nossa cidade a questão do podcast, a questão dessas entrevistas, desse bate-papo, desse conhecimento no setor público, Andressa. Qual a importância de estar levando conhecimento para as pessoas do que é realmente uma gestão pública, do que é o poder público, dentro de um podcast? Eu acho que é importantíssimo, porque o podcast é um papo mais dinâmico. Não é aquela coisa, por exemplo, um debate, que você está lá debatendo e vai e volta, pergunta. Não, onde você fala os seus projetos, é onde você fala o que você tem feito na cidade. Então você leva para o pessoal o que você faz como vereador, como prefeito, como tem que ser feito, sabe? Qual é o seu trabalho para a sociedade de Caratinga? Então é importantíssimo e a gente acaba que não tem muito esse acesso do que um vereador faz. Muitas pessoas não sabem qual é o papel de vereador, acham que o vereador essa rua aqui tá sem asfalto, o vereador vai lá e vai mandar e vai asfaltar, e não é assim. E quando você coloca isso num bate-papo mais dinâmico, você traz pro povo. O podcast é isso, é trazer pro povo. O podcast é uma conversa que você conversaria com seu amigo no bar. É mais ou menos isso. Então você não tem aquela coisa de ser muito sério,
que o pessoal mais leigo não entende, sabe? Então, é uma forma informal de fazer algo formal. Formal, exatamente. Né? Seria essa definição. E eu vejo, Andressa, quando a gente pega, por exemplo, a questão do próprio podcast, ele vai além fronteira, né? Você começou com esse podcast, gostando do vôlei, falando um pouco de vôlei, agora já está começou com como é que é? Pod 7. De podcast. De pod. E 7 de de vôlei, né? Isso. Começou com esse, já foi pro ar e papo reto. Papo reto. Ou seja, a interação realmente vai te pedindo algo mais. Nós iniciamos um bate-papo no YouTube falando de funções legislativas, essas coisas, e hoje a gente já está abrangendo vários programas, vários bate-papos falando de várias coisas. Então essa é a importância desse conhecimento. E quando a gente consegue atingir as pessoas, é uma alegria para nós, né? E como é que tá a Andressa Caratinga, Andressa Rio de Janeiro, como é que tá o alcance do podcast hoje? Nossa, ele cresceu muito, assim, nosso primeiro podcast no Rio, que foi com a Nathalie Smith, assim, quando eu cheguei e vi o quão rápido ele bateu 10 mil visualizações, foi assim, muito rápido. Eu não esperava que fosse aquilo, porque o do vôlei não tinha um alcance tão grande, porque era só pelo Spotify, não era ao vivo, não era na sala e tal, era gravado no Spotify, então a gente não tinha noção do quão ia ser e quão grande foi. E tem sido... Muitas pessoas de fora do país têm visto o podcast, então assim, tá sendo até prazeroso levar o conhecimento para outras pessoas. Que bom, a gente fica feliz de ver, Andressa, da importância do diálogo, da importância do bate-papo, da importância da informação, né? Recentemente nós estivemos aqui falando sobre tráfego pago, estivemos falando sobre comunidades terapêuticas, falando sobre vários outros assuntos, sobre política e religião, política e educação, política e a mulher. Então, eu acho que esse conhecimento, falar de política e podcast, política de uma forma mais simples para chegar até as pessoas, eu acho que isso é de suma importância. É uma forma transparente de mostrar para o povo o que você está fazendo. Porque quando a gente vai ver câmera lá, o canal da Câmara, que aí tem aqueles debates entre os vereadores, quem é leigo não entende o que vocês estão falando e acaba sem entender quais propostas estão para vir, o que está sendo aprovado, o que não está sendo aprovado, o que o pessoal está fazendo ou não no Caratinga. E quando você coloca no podcast e debate esses temas de uma maneira mais informal, acaba ajudando muito a população a entender o que está acontecendo na cidade. É de extrema importância. Eu vejo a importância, Andressa, hoje do próprio poder público de levar esse acesso. Então, quando a gente fala disso, um podcast, você vai precisar de uma boa internet, de ter uma conexão legal para vocês ver. Então, eu tenho falado muito de grandes projetos, da importância, por exemplo, de um Wi-Fi em praça pública, de um Wi-Fi dentro das repartições públicas, para que a pessoa possa, por exemplo, eu estou ali numa repartição pública, esperando ser atendido, eu posso estar acessando ali um podcast, um bate-papo, me interagindo realmente com essas coisas. Então, o poder público tem muito mais que contribuir, eu acredito nisso, né? Com certeza, assim, o mundo mudou. E hoje não tem como você falar de qualquer coisa e não falar da internet. Não tem como você não querer colocar a internet em qualquer assunto, porque não dá pra você falar, a pessoa vai ter conhecimento vindo de onde? A gente não tem mais acesso a livros, a gente não é um pessoal que tem esse costume de ler livros, ver televisão, não. 90% das coisas que eu consumo vem diretamente da internet. Então, se você cortar o acesso da internet do povo, como que eles vão fazer? Antigamente a gente via que uma notícia saía nos Estados Unidos, ela demorava quase um mês pra gente ter uma... Hoje ela sai lá agora, daqui 10 segundos, 5 segundos, aqui no Brasil, já tá no Brasil, né? A gente tá lendo, já está consumindo isso. Então, se ter uma internet boa para todo mundo, eu acho que é importantíssimo. E todo mundo tem que ter acesso à internet. Da mesma forma que todo mundo tem que ter o que comer, todo mundo tem que ter o que vestir. Porque a internet não é só pra diversão, sabe? É informação também. A internet vem pra mudar o mundo. E você falando isso, é legal quando a gente coloca, e também colocar o cuidado, né? Porque a internet é um caminho é uma faca
de dois gumes, né? Se você for ver, né? Ela corta tanto para um lado como para o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas aí eu já vejo que é realmente o papel do legislador, do poder público, de poder saber realmente, sem dar essa represária, mas mostrando realmente aquilo que é bom e aquilo que é ruim, levando para a pessoa e realmente tirando do ar aquilo que não edifica, né? Eu acho que tem que ter essa preocupação também. A gente vê muita coisa ruim na internet e que o pessoal tem acesso muito rápido, assim. Então a gente tem que ter esse cuidado com o outro também, para ver o que o outro está consumindo, o que o outro está fazendo na internet, porque eu acho que a internet é muito além de meus pais têm que cuidar do meu filho adolescente. É muito além daquilo ali, sabe? Eu acho que quando uma coisa ruim tá na internet, por que aquilo ali tá na internet? Não é que o pai ou a mãe tem que fiscalizar pro filho não ver, mas por que tá ali? É além do familiar, é além do caso, por que tá ali? E quem tem que fazer alguma coisa para impedir que aquele conteúdo esteja na internet, sabe? É muito importante. Eu vejo, e falando com uma conhecedora também da área de vôlei, sabe tudo de vôlei, assiste vôlei, muitas das vezes deixa de alguns compromissos para ver vôlei, né? Já marcou o compromisso e deixou para ver vôlei. Eu queria, assim, qual a importância? Vamos falar especificamente, eu não quero entrar no detalhe do esporte em geral, mas vamos falar do vôlei. A importância do vôlei para a nossa cidade, ter uma organização melhor dentro desse esporte que você conhece tão bem. Nossa, falar de vôlei eu entendo bastante, mas o vôlei salva vidas. Não só o vôlei, eu acho que esporte e cultura salva vidas. E infelizmente a gente não tem campeonatos, não tem... Eu acho que ainda tem aqueles campeonatos estudantil, eu não tenho certeza, tem muito tempo que eu formei na escola, mas eu lembro que na minha época os campeonatos eram bem fraquinhos, assim, não tinha muito treinamento dentro das escolas, as quadras poliesportivas não estavam em estado bom pra gente poder competir. E assim, é muito triste, cara, porque é um esporte que salva vidas. A gente tem relatos de pessoas que já estiveram no fundo do poço e o esporte salvou, que o vôlei salvou. Então, assim, é muito triste. A gente também não tem, por exemplo, a gente recentemente acabou o Sul-Americano e o Brasil foi até campeão. E é uma informação que ninguém sabe. O Brasil foi campeão ontem, antes de ontem, não tenho certeza de dias, assim, mas foi campeão e ninguém sabe. Ninguém teve acesso a essa informação. Por quê? Por que isso não é falado na escola? Por que não é levado o vôlei para a escola de uma maneira de salvar jovens? E não só para a escola, mas eu acho que para a população em si. E a gente fica muito triste, né, André? Eu fiz recentemente umas fiscalizações e tive em quadras da nossa cidade. Eu tive numa quadra, por exemplo, lá do conjunto habitacional, depois da Santa Cruz, que está jogada às traças, né? A gente viu que realmente o alambrado quebrado, os vestiários todos tomados de mato, o piso todo bagunçado, e a gente vê que falta essa preocupação para que as coisas realmente... Porque se eu tenho um bom local para treinar, eu trago pessoas para treinar. Né? Então, quando eu vejo isso, assim, a gente vê isso com pesar, né, dentro do poder público, mas em busca de realmente poder conscientizar as pessoas que precisam mudar, né? Com certeza, porque assim, se quiser treinar vôlei, você tem que pagar o CDC. E quem não tem essa condição? É muito fácil eu virar e falar assim, eu vou ali treinar olhando pro meu ponto de vista. É muito fácil eu pegar um dinheiro e pagar lá a mensalidade do CTC para treinar semanalmente. É muito fácil. Mas não dá para eu olhar pro esporte da minha visão de mundo e visão de que eu tenho. Eu tenho que olhar pela visão do outro também. Então é de suma importância que o poder público oferte. Que o poder público que vá, olhe as quadras, faça o que é necessário para a quadra estar ali em estado das pessoas irem lá treinar, praticar. E não necessariamente a pessoa tem que ir lá e competir profissionalmente pelo vôlei, não. O vôlei pode ser só para ir lá num fim de semana, divertir, lazer também para a população. Aí junta a família toda e vai ali ter um lazer diferente do que a gente tem, sabe? Fico muito feliz, Andressa, obrigado, assim, foi um prazer enorme poder bater esse papo com você, né? A gente vai abrindo a mente como legislador,
e buscando, né, que o poder público possa intervir cada vez mais nessa situação do esporte. Eu gosto muito de dizer que o esporte, a cultura, o lazer, ele é saúde pública. E é saúde pública de fato, porque ele tira a pessoa daquele momento que ela está ali buscando uma drogadição, buscando algo errado e vai praticar um esporte, mexer com o corpo, jogar adrenalina para fora, né? Então eu fico muito feliz. Obrigado. E eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais aí, ao pessoal que nos acompanha, para que eles possam também, fala aí do UAI Papo Reto, para poder acompanhar lá, para seguir. Então, gente, a gente está no Instagram e também no YouTube, o UAI Papo Reto mesmo. É só escrever lá para ajudar a gente também. E Johnny, eu quero agradecer pelo convite. Foi importantíssimo e é muito importante falar de esporte, é muito importante falar de podcast também. Então, para mim, foi um prazer. Obrigado. E você que está aí nos acompanhando, foi até aqui, viu que entrevista legal, que bate-papo legal. Eu já posso até chamar isso de podcast, né? Que foi super legal, né? Então eu queria que você pudesse se inscrever aí. Se inscreva, toque no sininho para que você possa receber novas notificações aí das nossas novas entrevistas. E em breve nós estaremos trazendo um assunto novo para você. Forte abraço e até a próxima.